Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo, sou professor de língua portuguesa de vocês. Nos próximos dias, nós professores enviaremos para vocês algumas aulas sobre conteúdo e também enviaremos algumas atividades. Eu peço para vocês, ao final da aula, copiarem essas atividades no caderno e também respondendo essas atividades que serão vistas assim que essa pandemia acabar. No início do ano letivo, nós passamos bem rapidamente sobre classe de palavras. Eu gostaria de retomar porque é uma parte muito importante dentro da língua portuguesa. Tá? Nós vimos lá no começo da aula, no começo do ano, que as palavras elas são divididas em 10 grandes classes dentro da língua portuguesa, perfeito? Nós temos aí, de acordo com o que consta na tela, o substantivo, o adjetivo, o verbo, o pronome, o numeral, o artigo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Nós entraremos em cada uma dessas classes. No entanto, antes da gente hoje a gente vai começar a falar sobre o substantivo. Antes da gente adentrar dentro do conteúdo de cada uma dessas classes, é importante a gente relembrar que aquelas 10 classes são divididas em duas categorias. Nós temos as palavras variáveis, que são aquelas palavras que vão sofrer alteração de acordo com o gênero, né, masculino, feminino, o número, né, plural e singular. E temos algumas palavras também que serão invariáveis, né? Ou seja, são aquelas palavras que elas não sofrerão qualquer tipo de alteração, independentemente do gênero ou da quantidade, número, né? E aí, aquelas 10 classes, elas são divididas, né? Se a gente pegar, eu fiz uma tabelinha aqui para vocês, para ficar bem mais fácil. Nós temos aí as palavras variáveis, né? São 6 classes: o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome e o verbo. E palavras invariáveis, né? Classes de palavras que são invariáveis, nós temos o advérbio, né? Nós temos também a preposição, a conjunção e a interjeição. Perfeito? Hoje nós trabalharemos com o substantivo. O que é o substantivo? Bom, pessoal, grosso modo, o substantivo são palavras que nomeiam seres e coisas. A rigor seria isso, tá? Então tudo que existe hoje no mundo que tem um nome, nós conhecemos como substantivo. Por exemplo, cadeira, mesa, computador, cavalo, gato, cachorro, enfim, tudo que dá um nome a um ser ou alguma coisa ou algum lugar, nós chamamos de substantivo. O substantivo ele tem uma subdivisão, ele tem uma classificação. Os substantivos eles podem ser comum ou próprio. Comum são substantivos, são palavras usadas de forma genérica. Por exemplo, pessoa, gente, país. Sempre, como você vai conseguir identificar? Normalmente o comum, ele sempre é escrito com letra minúscula, perfeito? Já o próprio, por outro lado, ele é usado para particularizar o substantivo. Exemplo, Brasil, São Paulo, Maria, João, Joaquim, Curitiba, Paraná, enfim. E qual que é o detalhe do substantivo próprio? Ele sempre vem com letra maiúscula, perfeito? Vamos dando continuidade aqui. Depois nós temos uma subdivisão, tá? Uma outra subdivisão. Os substantivos eles podem ser simples ou compostos. Simples são substantivos, são palavras, né? São substantivos formados por apenas uma palavra. Aí no exemplo nós temos casa, carro, camiseta. Por outro lado, nós temos também os substantivos compostos, que são aqueles substantivos formados por mais de uma palavra. Exemplo, beija-flor, guarda-chuva, guarda-roupa, girassol, dentre outras palavras existentes dentro da nossa língua portuguesa. Dando continuidade, os substantivos também eles podem ser classificados como substantivos concretos, substantivos abstratos. O concreto são palavras reais, né? São substantivos concretos. Eles podem ser pessoas, objetos, animais ou lugares. Exemplo, menina, homem, gato, cachorro. Nós temos também o substantivo abstrato, que são aqueles relacionados aos sentimentos, estados,
qualidades e ações. A título de exemplo, eu trouxe para vocês a palavra beleza, né? Substantivo alegria, bondade. Outra divisão do substantivo que nós temos dentro da nossa língua portuguesa é a divisão entre primitivo e derivado. Substantivo primitivo são aquelas palavras que não são derivadas de outras. Exemplo que eu trouxe aí para vocês na tela: casa, pedra, pão. E substantivos derivados são palavras que são oriundas de outras palavras. Então nós temos aí casarão, tá? É uma palavra derivada de casa. Pedra é uma palavra derivada, pedreira é uma palavra derivada de pedra. Padeiro é uma palavra derivada de pão. Em seguida, nós veremos aí, por último, mas não menos importante, que o substantivo, nós temos uma outra subdivisão, que são substantivos coletivos, que são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Nós temos aí de exemplo, flora é um substantivo que designa um conjunto de flores. Um álbum é um substantivo que designa um conjunto de fotos. Colmeia é um substantivo que designa um conjunto de abelhas. Então nós vimos aí que o substantivo, eles podem ser divididos em comum e próprio, simples e compostos, concretos e abstratos, primitivos e derivados e coletivo. Ainda nós também temos os gêneros dos substantivos. De acordo com o gênero, ou seja, masculino e feminino, das palavras substantivas, elas podem ser classificadas em... Nós temos duas classificações. Substantivos biformes possuem duas formas. Duas formas. Exemplo, professor, substantivo, para designar masculino, gênero masculino, e professora, para designar o substantivo do gênero feminino. Então, nós temos aí os substantivos biformes. De outro lado, nós temos substantivos uniformes, né? Os substantivos uniformes, eles possuem uma outra subdivisão, tá? Em epicenos, sobrecomum ou comum de dois gêneros. Bom, a gente vai ver cada um deles aqui. Tá acabando já, pessoal. Os substantivos uniformes, somente um termo especifica os dois gêneros. Eles são classificados em epicenos. Epicenos, pessoal, é mais usado, é relativo mais a animais, né? Apresenta normalmente um gênero e referência aos animais. Exemplo, macho, fêmea. O sobrecomum são substantivos que apresentam somente um gênero e referem-se às pessoas. Por exemplo, eu não falo a criança para designar a menina ou o criança para designar o menino. Não. Normalmente a criança equivale tanto ao gênero masculino quanto ao feminino. Outro exemplo é indivíduo. Eu não falo o indivíduo ou a indivídua. Na verdade, o indivíduo, tá? Ele vai designar tanto a pessoa do gênero masculino quanto a pessoa do gênero feminino. Perfeito? Por último, nós temos aí o substantivo uniforme comum de dois gêneros, tá? É um termo que se refere a dois gêneros. No entanto, ele é identificado pelo artigo que acompanha. Um grande exemplo disso é a palavra substantivo artista. Se eu quero falar que o artista é do gênero masculino, eu vou colocar o O. Então fica o artista. Se eu estou me referindo a artista e o artista é uma mulher, eu vou falar artista. Então o que vai identificar aqui no substantivo comum de dois gêneros é o artigo O na frente do substantivo ou o artigo A na frente do substantivo. Por fim, nós temos que o substantivo ele também pode variar de acordo com a quantidade. Nós temos aí o singular e plural. O singular é a palavra que designa uma coisa só, ou uma pessoa, um lugar, ou um grupo. Exemplo, montanha, mulher. É uma palavra que designa apenas um ser ou uma coisa, enfim. O plural, por outro lado, é uma palavra que designa várias coisas, pessoas, lugares ou grupos. Exemplo, montanhas, mulheres e assim por diante. Pessoal, feito essa pequena revisão, eu queria trazer para vocês agora 3 exercícios. São 3 exercícios que eu peço para vocês copiarem no caderno. Coloquem a data de hoje, dia 4 de maio de 2020. Copiem, tá? Coloquem lá na matéria português, escrevam. Se quiser colocar na frente que o exercício está vinculado ao exercício do vídeo que estou encaminhando para vocês agora sem problema nenhum, tá bom?
O primeiro exercício, pessoal, eu estou pedindo para vocês classificar os substantivos destacados nos itens A, B, C, D e E, de acordo com o que nós vimos anteriormente. Então, olha lá, no item A, na primeira oração, esta é minha flor favorita. A palavra flor é um substantivo. Eu quero saber se ela é comum, é própria, é concreta ou abstrata, é primitiva ou derivada, é coletiva. Eu quero saber, então nesse exercício número 1, vocês vão fazer essa classificação. Deixem aí, pessoal, no máximo 2 linhas entre a alternativa A e B, perfeito? Relembrando, no exercício 1 não é para marcar o X, é para vocês fazerem a classificação do substantivo. O substantivo está destacado aí na cor laranja, perfeito? No item B, também está destacado, Dom Casmurro. Item C, honestidade. Item D, pedra. Item E, ferreiro. Exercício 2, pessoal, é de alternativa. Eu quero que vocês marquem um X na palavra correta. Eu quero que vocês olhem, dentre as 5 opções que estão aí na tela, qual é o substantivo que preenche de forma cumulativa. Qual deles é comum, simples, concreto e primitivo. Então, vocês vão olhar aí, uma dessas palavras se enquadra nesses 4 quesitos aí de forma cumulativa. Eu quero saber qual é. No exercício número 3, pessoal, eu quero que vocês analisem o substantivo, a palavra livro, né? Ele é um substantivo, né? Porque dá nome a um objeto, a um livro. E eu quero saber, pessoal, qual é a classificação dessa palavra? Livro. Ele é próprio, concreto, primitivo, simples? Então, vocês vão analisar aí de acordo com o visto em aula e vão me responder, perfeito? Repetindo, eu peço que vocês peguem, copiem esse exercício no caderno, tá? Coloquem em revisão, não tem problema nenhum, tá? Resolvam essas atividades, tá? Que assim que essa pandemia acabar, a gente vai analisar cada uma das respostas. Tá bem, pessoal? Muito obrigado aí e boa aula, bons estudos.